Que essa parceria só tende a vencer e o Recife só tende a ganhar. Juntos com o nosso amigo Chico de Assis na Câmara dos Vereadores e o nosso amigo Humberto Costa, juntamente com o João Paulo, nós iremos fazer de o Recife uma cidade ainda melhor e maior. Com a palavra, Francisco de Assis. Gente, boa tarde. Eu não vou falar, vou apenas citar rapidamente, explorar um pouco o seguinte. Eu me sinto muito à vontade, em cadeira cativa, estar aqui próximo ao companheiro João Paulo, próximo ao meu companheiro senador Humberto Costa, próximo a Fernando Nascimento, porque nós temos uma história do Partido dos Trabalhadores. Uma história de luta, de dor, de alegria, de sorriso, de choro, mas nós estamos aqui. E, por ironia do destino, ou por convicção, Assisinho, Chico de Assis, meu filho, está hoje pleiteando uma vaga na Casa José Mariano. E com certeza, né, com o apoio de vocês, com a militância de vocês, com o voto de vocês, Assisinho estará no dia 7 de outubro eleito vereador do Recife. E eu digo isso pelo seguinte: Humberto e João Paulo, nós estamos aqui desde as 11 horas. Aí tinha um bocado de gente aqui, mas aqui está o grupo da resistência, que nós estávamos esperando João Paulo e você chegar até aqui, porque vocês são os protagonistas dessa história. O meu filho está candidato por força do destino, não está no partido do meu coração, do partido que eu ajudei a construir e fundar. Nós somos fundadores do Partido dos Trabalhadores em Jaboatão e do estado de Pernambuco. Eu fui candidato a prefeito em 96 em Jaboatão, né, e tive o apoio incondicional de Humberto Costa e João Paulo. Uma campanha dificílima, mas conseguimos deixar a nossa marca, a marca do Partido dos Trabalhadores, na cidade de Jaboatão dos Guararapes. Então, a companheirada, juventude que está aí, eu conheço quase todos. Eu fui numa reunião com Humberto e João Paulo, de Assisinho. A primeira reunião tinha 58 pessoas. Aí foram se identificar as pessoas, aí tinha 58 advogados. Eu digo, pelo amor de Deus, só tinha advogado nessa reunião. Mas o grupo se ampliou e nós estamos assim em quase a cidade de Recife todo. Em duas enquetes que foi feita na internet, nós temos o orgulho de Assisinho estar em primeiro lugar entre os 804 candidatos a vereadores. É uma enquete, mas isso baliza um pouco o termômetro do esforço da gente, de todos vocês, da coordenação de Assisinho, da militância, de todos vocês que estão aí nessa luta no dia a dia. É uma campanha difícil, né, sem recursos, mas teu filho é uma campanha de classe média, mas não tem recurso, e sem recurso é complicado. Para fazer Humberto e João Paulo essa inauguração aqui, que eu nem estava participando, meu filho chamou, eu soube pela coordenação, eu conheço todos, foi um sacrifício danado. Aí cadê o Humberto? Vem, João Paulo não vem, deu 11 horas, deu um dia, deu uma hora, eu digo, olha, não se estresse não, o grupo da resistência vai ficar aqui, que é a coordenação, que é o grupo setorial, o pessoal da mobilização, o pessoal da divulgação, estão todos aqui presentes. E saibam todos vocês, vou repetir, falo de cadeira cativa, que o companheiro e amigo João Paulo, de lutas e histórias, desde a época, vocês tinham nem nascido, da época do Zé Ferrugem, o Sindicato dos Metalúrgicos, né, tinha um ditador lá, que era da ditadura militar, e nós derrubamos o ditador lá, fazendo reuniões clandestinas escondidas, lá na igreja da Iveribeira, na capela da Iveribeira, e o companheiro Humberto Costa, fundador do partido, junto com o movimento estudantil, com tanta luta, com tanto sacrifício, foi o vereador mais votado da cidade do Recife, foi secretário municipal da cidade do Recife, foi ministro da saúde do governo Lula, foi deputado estadual da mais votado, foi deputado federal. Então, com certeza, Humberto Costa na majoritária, João Paulo na majoritária e Assisinho na proporcional, vamos garantir com certeza uma vitória que irá ficar na história de Jaboatão, na história da cabeça de cada um da gente, do coração de cada um da gente. Um abraço fraterno e vamos à vitória.
o ex-deputado federal Fernando Nascimento. Boa tarde a todas e todos. Quero aqui quero externar aqui um abraço bastante fraterno ao companheiro João Paulo, aos companheiros Assis, ao nosso camarada Chico, que está na eminência de ser vereador da cidade do Recife, ao amigo e camarada e companheiro de longas datas Humberto Costa, e dizer da nossa felicidade de ver o Partido dos Trabalhadores buscando diuturnamente trazer o melhor para apresentar aos recifenses. A luta dos dois companheiros dentro do que determina a luta maior, que é a luta de classes, por si só já demonstra de que o Partido dos Trabalhadores tem a responsabilidade maior, que é a grande construção, Humberto Costa, da construção coletiva, de qual vocês dois são grandes baluartes. Isso chama-se responsabilidade para com a política, João. E nós somos testemunhos de toda a trajetória de vocês, especialmente do companheiro que veio lá dos metalúrgicos, do Zé Ferrugem, da CUT, né? Vereador, deputado estadual mais votado 2 vezes, deputado federal, demonstrando a sua capacidade, sobretudo, ao exercer um mandato no Executivo, na cidade do Recife, fez com que o Partido dos Trabalhadores demonstrasse a partir dali que era capaz de construir o que todos nós sonhamos e que todos nós queremos, que é a felicidade enquanto conjunto maior, que é uma concepção coletiva de luta que nós sempre travamos na sociedade. E o companheiro, você sempre tem presente em todas essas batalhas, de vereador a secretário, a ministro de Estado, um dos maiores expoentes que a política de Pernambuco do Brasil, de Pernambuco já teve. Então é orgulho para todos nós. Temos agora esses dois expoentes da política pernambucana travando essa grande batalha, que não é uma batalha qualquer. É um rolo compressor que está aí pela frente, querendo esmagar o PT, querendo esmagar o Partido dos Trabalhadores. Mas vão enfrentar e vão encontrar para frente dois grandes resistentes, João Paulo e o nosso companheiro Humberto Costa. E para nos ajudá-lo lá na Câmara, vamos contar aqui com o nosso companheiro Chico. Companheiro Chico, que está na juventude aqui, eu tenho acompanhado o companheiro em alguns momentos, junto com alguns outros companheiros aí, e a gente tem visto que tem uma trajetória, que podem muito lá na Câmara ajudar o companheiro Humberto e o companheiro João Paulo. Então eu quero aqui, não me estender muito, deixar um abraço fraterno no coração de cada um de vocês, e dizer que votem no 13036 e votem no 13 para ajudar Pernambuco a crescer, Recife a avançar muito mais com as políticas implementadas até então aqui na cidade do Recife. Muito obrigado. Com a palavra é nosso deputado federal e futuro vice-prefeito da cidade do Recife, João Paulo. Boa tarde. Olha, eu vou tentar ser o mais breve possível, porque primeiro é que não estava na minha agenda pela manhã não. A nossa agenda aqui era 2 horas aqui. Na verdade, houve um atraso, mas não de pela manhã. Tá certo? É porque nós nos demoramos no outra agenda. Mas eu queria, rompendo aqui o protocolo, chamar a companheira Ivaneira, a mãe do nosso Chico, que eu conheci muitos anos de luta federal. Trabalhadora aí de luta de muitos anos, do Ibura, dessa área toda. Mas, gente, eu vou ser muito breve. Eu quero dizer que era 1979, e eu voltava da Europa. Você começar por aí. Peraí. Entrou? Era ver muito gastou de Humberto quando era menino. Mas é o seguinte, eu estava chegando da Europa, que eu comecei a militar no início de 71. E em 78, eu passei 6 meses na Europa com o Paulo Freire, que organizou um curso para lideranças do movimento operário popular. Paulo Freire queria que operários e lideranças comunitárias pudessem assumir cargos importantes no Brasil. Então nós passamos
16 meses lá. E quando eu voltei, eu comecei a trabalhar na Produza. E lá foi que eu tive os primeiros contatos com Assis, que já vinha, na verdade, do movimento de igreja. Ele já tinha uma relação com o movimento de igreja. Foi aí que eu comecei a conhecer Assis, vi Chico na barriga da mãe ainda. E quando eu cheguei aqui, eu tomei um susto, porque eu não fazia associação. Quando eu cheguei, eu disse, filho de Assis, eu digo, aquele pequenininho não, ou bicho cresceu só, foi maior do que o pai. Inclusive no talento político, tá certo? Mas, gente, olha, é com muita alegria que eu estou aqui com todas e todos vocês. Quero dizer que é uma luta difícil que nós estamos vivendo. Eu passava por aqui, passou tanto amarelo, que eu achei que em um determinado momento a imagem da casa era que estava aqui, que aquela casa é amarela, e era tanta bandeira amarela que passava por aqui. E o sentimento é que a gente está tendo, é que a cidade está se tornando um grande cuscuz amarelo. Por quê? Porque a campanha é com muita estrutura e muito poderosa. Olha, passando de novo, nem falei. Mas eu quero dizer para vocês, Assis falou aqui um pouco da nossa luta. Eu lembro dele não só da luta em Recife, mas também em Jaboatão, que ele já conviveu tanto em Jaboatão que agora ele trocou, disse que era para eleger em Jaboatão. Eu digo, eu estou ficando meio zonzo aqui. Mas eu quero falar da alegria de estar aqui. Primeiro, por reencontrar Assis, sua ex-esposa, ver que o fruto, né, dessa relação trouxe um companheiro que hoje está na luta política, comprometido com os mais pobres, os mais carentes dessa cidade, e que com toda certeza, eleito vereador, ele vai dar tudo de si para seguir o exemplo do pai, que sempre esteve do lado do povo, e isso é lógico que eu posso atestar ao longo dos nossos anos de vida. Quero dizer que foi uma alegria também muito grande. Eu digo sempre que em 42 anos de militância política, acredito que eu nunca pude fazer tanto por tanta gente como fui prefeito, em todas as áreas. A sensação de estar retirando palafitas de Brasília Teimosa junto com Lula, da Beira Rio, de trás famílias que moravam embaixo da ponte de Limoeiro, junto com Humberto, que foi secretário de saúde na nossa primeira gestão, erradicar a filariose, fazer um trabalho de tratamento da população, porque Recife era campeã brasileira de incidência de filariose. Saímos de uma cobertura de 6% da cidade para 60%, né? Termos saído de 4,6% do orçamento da saúde para 17%. Então foram conquistas significativas na cultura, na educação, obras estruturadoras como do trânsito, a inversão de Boa Viagem, a paralela da Caxangá, a própria orla de Boa Viagem, os banheiros da praia de Boa Viagem, muitas coisas que a gente não se toca, mas Recife hoje tem um sistema de urgência odontológica para a população de baixa renda, no Ibura, na Campina do Barreiro, em Afogados, e além disso, uma participação popular. Então, por que nós estamos aqui pedindo voto para Humberto e para mim? É porque nós temos a convicção de que Humberto vai dar continuidade, inclusive com a tarefa de fazer mais. Por quê? Porque Humberto é esse companheiro militante, fundador do partido, foi o vereador, quando eu fui prefeito, mais votado da história de Recife, ninguém hoje ultrapassou o recorde dele. Foi deputado estadual junto comigo. Lá ele criou a Comissão de Direitos Humanos e Defesa da População Mais Pobre. Foi, além de secretário, foi secretário das cidades do governo, a RAIS, onde uma das grandes preocupações foi justamente o Canal do Jordão e os problemas de habitação popular. Foi ministro do presidente Lula, hoje o primeiro senador do PT da história de Pernambuco, com mais de 500 mil votos em Recife, e que vamos somar nossas experiências, a minha experiência e a experiência dele, para que a gente possa somar tudo isso, todo o nosso potencial, para colocar a serviço da cidade, para colocar a serviço da população, para responder por gargalos que a cidade ainda vive hoje. Porque nós estamos vivendo um problema da mobilidade,
Quer dizer, você, pelo lado, Lula elevou a economia do Brasil, garantiu acesso à alimentação a milhares e milhares de pessoas. No nosso governo aqui, eu deixei 119 mil famílias só no programa Bolsa Família. Então, o que isso significou para aquecer a microeconomia? As bodegas, as feiras livres, as vendas, como normalmente chamam, as feiras, e tudo isso tem um impacto muito grande na economia da cidade, além da compra do carro. Então, Recife está convivendo com a realidade que a população aumentou tanto o poder aquisitivo que pôde comprar tanto carro que já virou um outro problema. Antes era um problema a população não ter acesso, agora virou outro problema pelo acesso. Então, a nossa perspectiva de investir no transporte público de qualidade, priorizando o transporte coletivo de massa, agora com qualidade. Então, agora, por fim, depois de ter falado tudo isso aqui, eu queria chamar Chico para cá. A Chico está escondido, não. O candidato tem que estar na frente. Eu quero falar disso. Primeiro, só com a apresentação do seu pai já é suficiente. Eu acho que o filho do nosso Assis, e pela sua opção política de militar, um jovem, tá certo? Um jovem, então isso nos deixa muito alegre, porque ele tem certeza que você vai dar continuidade à luta dele, tá certo? Ele está seguro disso. Quer dizer, preparou um lutador, um guerreiro para dar continuidade. Mas eu me sinto também na responsabilidade de dizer o seguinte: eu vou fazer 60 anos no dia 31 de outubro. 42 anos de militância política, de infantaria. E eu digo, já fui candidato, acho que a mesma quantidade que o Beto, umas 12 vezes, né, Beto? Eu fui mais, né? Há controvérsias. Mas mais ou menos iguais. Se for uma ou duas de diferença. Não venha com muita história, não. Mas eu quero dizer o seguinte: de todas essas eleições que eu participei, eu já fui candidato a vereador, candidato a deputado 4 vezes. Veja bem, para prefeito foram 3 em Recife e 1 em Jaboatão, 4 para deputado, 8, uma para vereador, 9, uma para deputado federal, 10. Não, e agora para vice, 11. Tá certo? 11. Mas eu digo sempre o seguinte: a pior eleição que eu participei na minha vida foi para o danado vereador. Olhe, é uma bagaceira total. Em todo canto você encontra, é um amigo, é o dentista, é o médico, é o engraxate, é o enfermeiro, é o cunhado, é o parente, é não sei o quê, é candidato que não acaba mais. Então é uma eleição muito difícil, muito dura. Principalmente também quando nós não temos os recursos suficientes para fazer uma campanha que possa levar para a cidade, porque o ideal seria que os candidatos tivessem condição de apresentar a sua proposta para toda a cidade, para a cidade escolher democraticamente. Mas a gente sabe que, pelos recursos, Assis já foi vítima disso há muito tempo, nas candidaturas dele eu conheço, de não ter oxigênio, como se fala, né, Roberto, para chegar perto da população. Mas eu quero aqui reafirmar, pedir a vocês o empenho, porque nós só temos 2 meses de dedicação e nós precisamos de 2 coisas: que Recife possa retomar um governo fraterno, solidário, que pense nas pessoas, que priorize principalmente a população, sem esquecer os outros setores da cidade, como nós fizemos, né, Beto? Nós cuidamos das pessoas que estavam morrendo nos morros da cidade, e nós cuidamos da Orla de Boa Viagem. O que era a Orla de Boa Viagem? Uma iluminação precária, aqueles fios pendurados, aquela pedra que chamavam de pedra portuguesa. Nós tiramos as palafitas, fizemos todo aquele calçadão com intertravado, uma iluminação que à noite, Boa Viagem é outra, e ainda para completar o Parque Dona Lindu, a primeira obra de Oscar Niemeyer em Pernambuco. Não sei se vai ter outra. E é com esse sonho e esse desejo que nós esperamos também ter a representação da juventude na Câmara para apoiar Humberto e nos apoiar no nosso governo. A representação da juventude é fundamental, que nós tenhamos lá
jovens vereadores, não só na idade, mas na cuca, no oxigênio, porque eu sou muito jovem também, mas nos pensamentos, nas ideias, nos sonhos, não é? Apesar de não ter a idade que você tem. É bem perto, mas é quase. Mas nós esperamos aqui contar com vocês, com a dedicação de vocês, com a militância de vocês, para que a gente possa ter um vereador jovem, competente, trabalhador e filho de um casal lutador, que é o nosso companheiro Chico, que é o 36036, e temos o Beto, nosso candidato a prefeito, para que a gente possa continuar avançando na nossa luta. Muito obrigado e boa tarde. Com a palavra, o senador da República e futuro prefeito da cidade do Recife, Humberto Costa. Primeiro que eu fico mais alto que ele, mas o ano permanece. Pode dar maravilha. Bem, pessoal, boa tarde a todos vocês, Eu queria fazer aqui a apresentação especial ao nosso companheiro.